Olá, meu bom dia, a paz de Cristo a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olha que interessante o que o salmista escreveu aqui. Veja o que ele diz aqui. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Salmo 102 e o versículo meia dúzia. Veja que interessante que o que nós podemos ver desta passagem é a situação em que, então, o salmista se encontrava. Uma situação de angústia, uma situação de quase como um desespero. Porque a comparação que ele faz é de uma pessoa que está extremamente angustiada. Veja que ele se refere aqui a duas aves que tem essas duas aves elas emitem um som, é como um gemido, como uma angústia, tanto o pelicano quanto a coruja. A coruja, veja que ele fala aqui como a coruja das ruínas, porque o habitat das corujas é as ruínas. A coruja é um animal, né, que é um animal noturno, ela não dorme à noite que ele sai, então ela dorme de dia, e vive nos lugares de ruínas. Você não vê coruja assim, um ambiente melhor assim. Sempre está em lugares de ruínas. E o salmista se sentia nessa situação, como estando em um lugar de ruína, como uma coruja, que habita ali no lugar de ruína. E ele também se compara aqui ao pelicano. Sabemos que o pelicano é uma ave, né, uma ave grande, de grande porte, que normalmente vive em bandos, e o seu habitat natural é lugares de água, nos charcos, em beira de lagos, ribanceiras de rios e até no litoral. A alimentação do pelicano sabemos que é o peixe. Então, logicamente é lugar onde tem água com abundância. Agora veja, o salmista aqui se compara um pelicano no deserto. No deserto, que é o lugar que tem areia, um lugar que não tem água. Em lugar de água, areia. Em lugar de peixe, não vai, logicamente, ter peixe no deserto. Então, um pelicano no deserto, imagine como que ele se sente. Imagina, está comendo lá outras coisas que não consegue digerir, mas está lá no deserto, suponhamos alguém levou, deixou lá, e tente sobreviver ali com o que tem, né, lá no deserto. Mas ele não é feliz porque ele não está no seu habitat, ele não está no seu lugar onde seria natural para ele. Por que nós tomamos este texto hoje para nós conversar aqui um pouco, para a nossa meditação na Palavra de Deus? Porque a Palavra de Deus, ela sendo muito antiga, ela é atual também e serve para os dias de hoje. E essa comparação aqui do pelicano no deserto, da coruja na ruína, a gente analisando a situação do mundo hoje. Vamos falar a situação do nosso país, Brasil. Hoje nós vemos que o Brasil, hoje, 11 de novembro de 2019, é um país que está, espécie um caldeirão fervendo. Nós vemos ali essa luta entre democracia e socialismo. Nós vemos a angústia do povo, o medo do povo. Eu vi até mesmo poder ver pastores convocando cristãos
né, convocando a cristandade para levantar clamores a Deus, para oração e jejum, e até aplicando aquela passagem de Crônica lá, onde fala assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei e sararei a sua terra. Mas já para começar ali naquele texto não fala nada sobre jejum. Jejum é uma coisa que é algo que era um costume dos judeus, tentando serem agradáveis a Deus através de um sacrifício do próprio corpo. Isso não existe na igreja hoje. O último lugar onde nós vemos a palavra jejum é em Atos, no capítulo 27, versículo 9. E depois, a partir do livro de Romanos, a gente não vemos mais essa prática. Portanto, não é uma prática para a igreja, porque é um sacrifício. E sacrifício Jesus fez, o sacrifício que é perfeito, que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus, nós vemos lá no capítulo 58 de Isaías, que não é esse jejum programado que fazem para tentar barganhar com o Senhor. Hoje, na aflição, a cristandade busca a face do Senhor, com jejuns, com oração. Mas quando passa o vendaval, quando passa a tormenta, o pessoal volta nas suas práticas, volta a fazer o que o seu pensamento quer, volta a trilhar os seus próprios caminhos, esquecendo que o caminho é Jesus Cristo, e que é aquilo que ele e os apóstolos deixaram para nós fazer daquela maneira. E hoje fazem da maneira que acham melhor. Hoje tem evangelho para todos os gostos. Então, é complicado. Daí, na hora do apuro, daí é hora de se lembrar de correr para o Senhor, né? Que coisa mais triste. Eu creio que o cristão, ele tem que ser como fala no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam. Eles permanecem firmes para sempre. E é isso que nós temos que ter. Seja no momento que for a nossa confiança em Deus, tem que ser inabalável. Não vai ser o desespero, não vai ser a barganha com Deus através de jejum. A oração é uma coisa que nós devemos ter por costume. Não adianta nós aumentar o tempo de oração na hora da angústia. Nós temos que estar em comunhão com o Senhor pela oração e pela palavra, diariamente. E se estamos fazendo assim, nós temos confiança que o Senhor estará conosco. Veja no Salmo 23, né? A confiança ali do salmista que ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sua vara e o seu cajado me consolam. Quer dizer, a disciplina do Senhor e o cuidado do Senhor me livram de qualquer coisa. Esta confiança tem que permanecer em todo o tempo do Senhor. Agora veja bem, os salvos, todos nós os salvos, nós sabemos que nós não pertencemos a esse mundo. Somos peregrinos, estamos de passagem por aqui. Estamos numa terra que não nos pertence. A palavra é clara, que este mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Nós estamos de passagem por aqui, como nos sentimos como um pelicano no deserto. Porque nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. Não somos deste mundo. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é nos céus, né? E então não nos sentimos bem aqui. Nos sentimos muitas vezes como Ló, que morava lá em Sodoma, mas diz que ele se sentia angustiado, ele sentia sua alma angustiada pelas coisas que ele via e eu via. Assim nós aqui estamos vendo
e ouvindo coisas que os nossos ouvidos não gostariam de ouvir, vendo coisas que os nossos olhos não gostariam de ver, mas estamos aqui como pelicanos no deserto, né? Vendo e ouvindo coisas que não nos pertencem, que não fazem parte da nossa natureza em Cristo. Mas sabemos que até o arrebatamento, ou então a nossa ressurreição, nós estaremos sujeitos a todas essas coisas, né? Ainda que não gostemos. Agora vamos em frente aqui mais algumas passagens bíblicas para nós ver bem certinho. A nossa confiança deve estar no Senhor e não devemos ter medo de nada, não temer nada. Veja bem, aqui no livro de João, capítulo 17, versículo 14, o que o Senhor Jesus falou? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Os cristãos, os filhos de Deus, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está deixando claro que os que são dele não são deste mundo, não pertencem a esse mundo. Então, comparando, nós seríamos como pelicanos que está lá no lago, que está pescando, que está se alimentando daquilo que gosta. Mas nós estamos como no deserto aqui, porque estamos aqui nesta terra. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aquilo que eu falei. O mundo é assim, é como um deserto pelo qual nós passamos. Mas nós, o que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. A palavra nos afirma isso. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E mais, que na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Outra versão que diz não temos aqui cidade permanecente, mas buscamos a que há de vir, a futura. Esse que você pode conferir na tua Bíblia ali, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, e Hebreus 13, e o versículo 14. Como já falava, a nossa pátria é celestial, ela está nos céus. Por isso que, assim como o salmista se sentia como um pelicano no deserto, eu e você somos do Senhor, somos propriedade do Senhor, comprados, resgatados, purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Nós não somos daqui e estamos aqui como forasteiro, estamos de passagem, estamos como um pelicano no deserto, numa terra que não nos pertence, passando agruras com as coisas que nós vemos e ouvimos. Temos que suportar isso enquanto estamos aqui. Mas não somos daqui, mas graças a Deus que não somos daqui. Por isso é que nós sentimos mal neste mundo. Vendo essas coisas todas que acontecem, essas guerras, essas ideologias que tentam fazer com que nos entre goela abaixo, né? Tantas ideologias maléficas, totalmente contrário àquilo que nos dá prazer, que são as coisas do Senhor. Mas vamos à Bíblia. Veja que aqui em Filipenses, capítulo 13, versículo 20, diz assim, a nossa pátria está nos céus. Portanto, não temos nada aqui. Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículos 3 ao 4, né? 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, o arrebatamento, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Amados,
estas angústias que nós passamos aqui, estes desprazeres que nós temos de diariamente estar vendo e ouvindo essas coisas que nos entristecem, nos deixam tristes, nos deixam como pelicano no deserto. Porque estamos aqui vivendo num lugar como a coruja que vive na ruína. Nós estamos no meio da ruína, este mundo é uma ruína. Mas a nossa esperança, veja como diz aqui, a nossa esperança, viva esperança é mediante a ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada para nós nos céus. Não é aqui o nosso descanso, não é aqui o nosso regozijo, mas esta certeza, esta esperança alegra o nosso coração, e por isso que você vê um salmo, apesar de tudo neste mundo, uma pessoa alegre, uma pessoa bem disposta, uma pessoa que transmite coisas boas, coisas positivas, embora existam aqueles que exageram, que transmitem aquela mensagem triunfalista, receba hoje, receba que Deus tem para te dar isto e aquilo e não aquilo. Ora, o que nós temos para receber, a nossa herança não é aqui, é no céu. Aqui nós somos guardados e o maligno não toca em nós. Não tem essa autorização de tocar nos filhos de Deus. Por isso, por que preocupação? O que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo todo. E isso aqui passa, um dia vai passar. As pessoas torcem por este, por aquele governo, né, por este, por aquele candidato, esperando que o homem resolva os problemas da nação. Jamais. Graças a Deus que temos hoje um presidente e algumas pessoas em torno dele que, pelo menos, acreditam em Deus, pelo menos têm respeito com as coisas de Deus. E quem sabe se foi o próprio Senhor que levantou ele, não podemos afirmar nem sim nem não. Mas o Senhor pode levantar uma pessoa, assim como levantou o rei da Babilônia e outras nações para serem chicotes sobre Israel, assim como ele levantou juízes sobre Israel para defender Israel, também o Senhor pode levantar autoridades em nossa nação para ser chicote para os nossos lombos, se assim o Senhor achar que é necessário, ou pode levantar bons governos que nos deem apoio e, enfim, a nossa obrigação como cristãos, segundo a palavra de Deus, é orar pelos governos. Não temos que tomar partido disso ou daquilo, mas orar por eles. Não só pelos governos, mas por todos aqueles que estão em eminência, que estão com alguma responsabilidade, que tem alguma autoridade, porque toda autoridade provém de Deus, provém do Senhor. E quem resiste à autoridade está resistindo ao Senhor. Então vamos orar para as autoridades, vamos orar com confiança. E vamos ter certeza que, ainda que este mundo seja um barril de pólvora, que seja um caldeirão fervendo, nada vai nos acontecer sem que seja da vontade do Senhor. Veja o exemplo de Ananias, Misael e Azarias, aqueles 3 jovens companheiros de Daniel, eles estavam lá na Babilônia, eles estavam no meio dos inimigos. Eles foram lançados numa fornalha superaquecida. E o que aconteceu? O Senhor não livrou eles da fornalha, eles foram lançados. O Senhor permitiu que eles caíssem lá dentro da fornalha, mas o Senhor estava lá com eles. Nada aconteceu para eles. Assim nós, amados, neste mundo tenebroso, vamos ter confiança que o Senhor estará conosco, ainda que seja no vale da sombra da morte. E não vamos perder a esperança, não vamos ficar preocupados com rumores que acontecem por aí. Vamos ter a certeza que
as promessas do Senhor sobre nós, elas se cumprem. Não vamos ser abalados, ainda que nós estejamos numa situação como o pelicano que se encontra no deserto. Mas vamos também ser como o monte de Sião, que não se abala, que está firme para sempre. Tá bom? O meu muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até aqui. Busque sempre no Senhor a sabedoria do alto, a força do alto, para não se abalar com as notícias, com as coisas que acontecem. Vamos estar sempre firmes do Senhor. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor te dê paz, paz de espírito, comunhão com Ele, você e a tua família, o que te pertence. E também peço a oração de vocês por mim, para que eu também sou uma pessoa humana, sou falho e preciso dessa comunhão com Deus, com nosso Senhor e com os irmãos, ainda que eu não conheça muito de vocês, muitas pessoas que podem estar longínquamente, talvez nunca em vida vamos se ver, mas nós esperamos nos encontrar lá da glória um dia, tá bom? E se for do agrado do Senhor, no próximo vídeo nós se vemos novamente. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até!